soma de uma PG infinita é dada por essa fórmula, soma dos infinitos termos, sendo A1 sobre 1 menos a razão. E isso só é válido no caso da razão ser um valor entre menos 1 e mais 1. Isso era a garantia de que era uma PG convergente, ou uma série convergente, e, portanto, valia essa fórmula de soma de infinitos termos. O que a gente vai ver aqui é um exemplo dessa soma, usando um pouquinho de geometria para verificar o que aconteceria e por que essa soma converge para um valor. Vou imaginar uma PG dada pelos termos 1, meio, 1/4, 1/8, 1/16, e assim sucessivamente, 1/32, 1/64. O que eu tenho nesse caso é uma razão meio. Você pega um termo, multiplica por meio e obtém o próximo. Então, a gente sabe aqui que a razão vale meio. Se eu quisesse a soma dos infinitos termos dessa PG, fazendo uso lá da fórmula, nós teríamos a soma dos infinitos termos dada por A1, ele vale 1, é o primeiro termo ali, dividido por 1 menos meio. 1 menos meio é meio, então você tem 1 dividido por meio, conserva a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Opa, que é 1. 1 sobre 1 vezes o inverso de meio é 2, isso daria 2. Portanto, a soma dos infinitos termos dessa minha PG seria igual a 2. Agora vamos olhar para isso geometricamente. Imagina um quadrado de lado 1. Vou fazer uma cópia dele e vou colá-lo aqui do lado. Se eu digo que o lado dele vale 1, qualquer coisa, 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro, não importa. Esse também. O que o primeiro termo representaria pensando na área? Quanto é a área desse quadrado? 1 vezes 1, 1. Então, o primeiro termo dali seria o equivalente a esta área desse primeiro quadrado todo. Depois, o outro valor que ele vai fazer é o meio. Se esse quadrado tem lado 1 por 1 e eu divido ele aqui ao meio, vou fazer isso um pouquinho mais fino. Esta área aqui corresponde a meio, então espera aí que eu vou marcar essa área aqui corresponde a 1, que é o termo 1 da minha PA, da minha PG. A1 é o valor 1. E agora, como eu dividi ao meio, essa representação aqui do meio seria essa representação dessa área da metade desse quadrado. Eu vou marcar aqui que isto corresponde ao nosso A2 da PG, que é o valor meio. Você pode colocar aqui, o primeiro é o A1, o meio é o A2, o 1/4 é o A3, o 1/8 é o A4, o 1/16 é o A5 e assim por diante. Essa área que sobrou corresponde a meio centímetro quadrado, meio metro quadrado, depende da unidade de medida que você está usando, meio. Próximo valor é 1/4. O que é 1/4 em relação a meio? Metade. Então eu vou repartir isso aqui na metade e vou representar essa metade como sendo o terceiro valor, droga,
a ferramenta certa, aí, 1/4. Será essa a representação deste pedaço aqui. Isso vai valer o mesmo que o A3, que é 1/4. Se você pegou 1/4, essa região que sobra é também 1/4. O próximo valor será 1/8. O que é 1/8 em relação a 1/4? Metade. Então vou dividi-lo ao meio. E vou pintar uma das partes que vai corresponder a 1/8. Vai ser esta areazinha aqui, correspondendo a 1/8. Vai ser o nosso A4. 1/8. Sobrou 1/8. E esse 1/8 que sobrou, para pegar o próximo, você está fazendo um 16avos. Você tem que pegar metade dele. Então aqui a gente vai dividir ao meio. E aí essa região de um 16avos estaria aqui. E este valor representará o A5, que é um 16avos. Se eu continuar com essa ideia, o que eu estou sempre fazendo é pegando metade do que resta, divido ao meio, pego metade. Depois, novamente, divido ao meio, pego só a metade. Divido ao meio de novo e pego só a metade. Nesse processo, se eu conseguisse ir até o infinito, eu tomaria essa área inteira. Como eu já tinha uma área de tamanho 1, com mais essa outra área de tamanho 1, a soma das duas daria tamanho 2, que é o que está aqui representado por esta soma. Então isso é uma maneira de ver, claro que este é um caso fácil de perceber geometricamente, nem todos são assim, mas é uma maneira de ver a ideia da tendência quando você vai para os infinitos termos de uma PG.